Então, mais uma vez, chamando a atenção, os principais planos são o primeiro deles. Então, eu venho examinando meu fetinho, eu venho examinando, começo. O primeiro que eu vou encontrar é o plano transventricular. Depois, indo em direção à base do crânio, ainda num corte transverso axial, eu vou ver o transtalâmico. E, por fim, eu vou girar um pouquinho obliquar o transdutor para o lado da coluna e vou ver o plano transcerebelar. Tá? E desses planos, o que é muito importante para mim, o primeiro deles é esse plano transventricular, onde eu vou identificar o complexo anterior. Complexo anterior significa que eu tenho que correr atrás dessa estrutura em forma de quadra, ela é retangular, veja, parece uma quadra, e corresponde ao septo pelúcido. Aqui estão as paredes. Na vida fetal, o septo pelúcido apresenta em seu interior um cavo, tá? Um buraco, onde nós temos líquor, e isso só acontece na vida fetal, porque após o nascimento esse líquor desaparece e fica apenas o septo aqui no meio. Então, na vida fetal, a visibilização do cavo, né, que é a imagem anecoica que chama a nossa atenção, deve nos levar imediatamente a identificar as próprias paredes do septo. Vejam, identificando as paredes. E mais à frente eu vejo 2 córneos frontais. Então, esse kit desses 3 elementos, os 2 córneos frontais e o cavo, essa imagem quadra retangular, ela precisa ser vista, conferida sistematicamente. Porque, para que vocês tenham uma ideia, a ausência dessa imagem do cavo significa a agenesia de corpo caloso. E a malformação dos córneos frontais está associada à ausência do septo. Então, a genesia de septo, muitas vezes pode ser um achado isolado, mas pode estar associada à displasia septo-óptica. A criança tem uma hipoplasia dos tratos ópticos. Então, você que está fazendo um exame básico, você não está fazendo neurosonografia. Esse fica para o colega que faz ultrassom terceiro nível, mas você está aqui rastreando se não tem uma formação. Então, você tem que conferir, né? E se você identificar alguma coisa errada, você vai dizer, não evidenciamos a imagem do cavo do septo pelúcido, convém considerar a possibilidade de agenesia do corpo caloso. Aí esse paciente vai ser examinado, ou você já indica que ele seja avaliado, seja feito um morfológico, né? Onde o colega do morfológico já vai fazer uma neurossono mais dedicada. E nem todo mundo que faz morfológico sabe fazer neurossono. Como eu falei, o morfológico é um nível... nós temos colegas em níveis 1, 2 e 3 fazendo exame morfológico. Outra coisa que eu vou checar é a presença de quem? Do ventrículo lateral normal, com o plexo coroide, o glúmus do plexo coroide aqui, e o líquor. Não se confundam, cuidado, porque às vezes o ganho da máquina está pequeno, a gente está trabalhando com uma máquina com mais contraste para poder trabalhar esses limites e bordas entre as estruturas, e isso acaba levando a deixar certas áreas do encéfalo fetal muito hipoecóica, como aqui, que é o giro do hipocampo, e a gente acaba confundindo como se fosse uma dilatação. Então, outro ponto importante desse plano é justamente o ventrículo lateral. Onde é que nós vamos medir? Conforme essa publicação de 2009, a gente já sabe que o ponto ideal para medir o ventrículo lateral, caso esteja dilatado, aí vem a pergunta, mas eu sempre tenho que medir o ventrículo lateral? Não, só se você estiver numa rotina de morfológico. Se você estiver só checando, você pode só olhar, não precisa medir. Mas qual a orientação que eu dou para vocês? Como todos nós estamos começando na especialidade e com certeza a gente vai querer evoluir dentro dela, porque essa é a tendência, a gente quer se tornar cada vez melhor, a gente quer ganhar em habilidade de pegar as estruturas, e quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai se interessando, a gente quer dominar mais. Então, assim, a orientação que eu dou para vocês, mesmo que seja um exame obstétrico, mede logo o ventrículo lateral, aprende a medir. Não deixa para aprender depois o que você pode aprender agora.
tá bom? Então, olha só, como é que a gente faz? A gente vai ver essa fissura parieto-occipital e na parte do maisinho do cálipro, é tipo mais, você vai botar por dentro, tá? Dentro, e vai medir perpendicularmente ao eixo da fissura interhemisférica, é o que a gente está fazendo. Sempre nesse ponto, você vai, coincidentemente, identificar o glúmus do plexo coroide.